Olá, pessoal da comunidade do investidor, tudo bom com vocês? Feliz de estarmos aqui em mais uma videoaula. Quinta-feira, dia de investimentos e renda variável. O tema de hoje são os tipos de operações na Bolsa de Valores. Nós vamos nos ater aqui aos 4 principais, mas existe uma grande confusão ou falta de conhecimento. Então eu vou trazer uma base para vocês, para que vocês consigam diferenciar os principais. Nós estamos falando aqui do Buy and Hold, Position, Swing Trade e Day Trade, ok? São esses os principais tipos, de operações que nós temos na Bolsa de Valores. Então, nós vamos conhecer cada um deles hoje e aprender, a diferença entre cada um deles. Nós vamos começar aqui pelo Buy and Hold, que também o pessoal fala que é investimento de longo prazo. Mas o termo técnico, utilizado, o jargão de mercado, é Buy and Hold. O que é essa operação? São operações de longo prazo, Eles apresentam os maiores prazos aí quando nós falamos de investimento. Podem passar, inclusive, aí de 10 anos, de período de aplicação. Nesse tipo de operação, não existe uma estimativa de retorno definida, Eu não tenho um target, uma meta de valorização para ser atingida. E o investidor, ele não precisa ter grandes conhecimentos em análise gráfica, porque basicamente ele vai escolher os ativos e permanecer com eles em carteira por conta dos fundamentos da empresa. Então o Buy and Hold, que na verdade na tradução livre é comprar e segurar, Então eu compro e seguro, por isso daí vem esse termo. O Buy and Hold, apesar de ter essa tradução livre, ele não consiste em só comprar as ações e esquecer delas lá. Ele consiste, além de eu ter esta compra inicial, de eu fazer compras ao longo do tempo, ou seja, eu vou fazendo novos aportes nas mesmas empresas que eu escolhi, buscando, além de eu formar essa poupança, esse capital investido, eu também vou ajustando o preço médio das ações, Porque eu tenho o objetivo de isolar a volatilidade no longo prazo. O que é isso? A volatilidade é aquele sobe e desce, a montanha-russa, que faz parte da renda variável em relação ao preço praticado, negociado naquele momento atual. Ajustar o preço médio, então vamos supor que eu tenho o ativo A. Comprei, a minha primeira compra, não importa aí a quantidade, quantos lotes eu adquiri daquelas ações, eu comprei a R$10. Um tempo depois, eu comprei a R$12. Eu fiquei com preço médio de 11. Numa terceira compra, as ações estão a R$15. Então, aquele preço momentâneo ali, quando nós falamos de Buy and Hold, quando eu estou falando de longo prazo, ele vai ajustar e vai isolar essa volatilidade. Então, quem está aqui atuando com investimento de Buy and Hold de longo prazo, ele não fica naquele sofrimento ou naquela preocupação tão absurda com a volatilidade. Porque a Bolsa de Valores ela vai ter períodos de alta e de baixa. É um movimento normal, esperado e inclusive saudável dos ativos. Então, quando nós temos a visão, quando é investimento realmente para longo prazo, eu não tenho essa preocupação tão forte quando eu estou atuando nos outros tipos de operações com as grandes altas ou grandes quedas dos valores que estão sendo negociados. Por quê? Porque eu estou comprando visando longo prazo, fazendo novos aportes periódicos e vou ajustando esse preço médio das ações que eu tenho em carteira e isso vai equilibrando e neutralizando essa grande volatilidade. O meu ganho está focado no longo prazo. Assim como o investidor também de médio prazo, este tipo de investidor, ele não vai precisar assim, de muito tempo de dedicação ao mercado, de ficar acompanhando toda semana, de ficar acompanhando todos os dias, ou, independendo do tipo de operação, de ficar acompanhando todos os minutos do dia. Por quê? Para o Buy and Hold, o que é necessário? Que de tempos em tempos eu reavalio os fundamentos da empresa. E também, claro, a macroeconomia, para eu validar o meu investimento ou, se for o caso, repensar e efetuar a troca de um ativo.
um ou mais ativos da minha carteira. Então, a cada meses, né, a cada um conjunto de meses, aí uma vez por ano eu vou lá, faço uma reavaliação, estudo o balanço da empresa, né, verifico se houve alteração dos fundamentos, alguma alteração de gestão, enfim. Claro, vou sempre acompanhando as notícias e fatos relevantes ligados às empresas que eu tenho em minha carteira, porque a qualquer momento pode surgir um fato relevante, né, ou alguma notícia que vai impactar no fundamento daquela empresa. Mas é um acompanhamento mais tranquilo. Então, quando eu defino na minha carteira os meus investimentos de longo prazo, o meu comportamento precisa ser diferente em relação a eles. Eu não tenho que ficar ali toda semana vendo o preço da ação. Porque se eu pego tanto movimentos de alta, que aí na verdade eu comemoro e fico feliz, e de repente ela tem uma tendência de alta naquele ativo e pode no mês seguinte devolver tudo e voltar ao patamar anterior. Então, se o meu investimento é de longo prazo, o meu comportamento e o meu olhar, o meu horizonte temporal também precisa ser de longo prazo. Então, eu não vou pegar um ativo que eu tenho na minha carteira com objetivo de longo prazo e fazer um acompanhamento como se eu estivesse numa operação de curto prazo. Porque eu estou misturando as coisas e fazendo uma análise que ela está deturpada, distorcida. Da mesma forma que eu tenho, de repente, um ativo que numa tendência de baixa ele reverte um movimento, e numa tendência de baixa aí por, de repente, um mês, 2, 3 meses, ele tem uma tendência forte de queda e desvaloriza, por exemplo, 10%. E o investidor novato, né, o investidor iniciante, se desespera e vai e vende na baixa e sai com prejuízo. Então, não, a minha operação é de longo prazo. Então, da mesma forma que ele teve uma reversão do movimento e houve essa desvalorização, uma tendência de queda, logo mais ele reverte, desde que sejam bons ativos, com bons fundamentos, sem alteração, ele vai novamente iniciar um movimento de tendência de alta. Faz parte, é por isso que chamamos de renda variável. Então, quando eu sou iniciante e eu tenho um olhar errado, se eu estou com investimento de longo prazo, meu objetivo é esse, eu passo a fazer uma análise de curto prazo, eu vou tomar decisões que vão me prejudicar. Tá ok? Isso é muito importante ter claro. Por isso que às vezes no nosso canal me perguntam, nossa, eu estou com um tal ativo, caiu 8%, vou vender. O que você acha? O que eu sempre devolvo para vocês como pergunta? Depende, né? Qual é o seu objetivo? Porque se é para longo prazo, por que eu estou olhando o horizonte do curto prazo? Então, é importante ajustar o acompanhamento para que a gente não tome decisões completamente equivocadas e que vão nos prejudicar muito, certo? É aconselhável também que o investidor de longo prazo ele possua algum entendimento de análise fundamentalista. Não adianta que eu ter conhecimento de análise gráfica, eu preciso sempre alinhar o meu conhecimento com o tipo de investimento no qual eu estou alocando os meus recursos. Então é importante que eu tenha, sim, algum entendimento de análise fundamentalista, porque no decorrer do tempo eu vou precisar analisar os fundamentos da empresa para ver se os critérios permanecem os mesmos da minha época de compra. Senão eu preciso rever e de repente alterar. Não só na questão dos fundamentos da empresa, mas da macroeconomia, como eu citei. Nós estamos, por exemplo, vivendo hoje, né, esse ano com essa loucura da pandemia. Então, foi completamente inesperado, né, o que até no mercado financeiro é chamado de cisne negro. Os especialistas estão, inclusive, né, comentando, brincando, e na verdade não é uma brincadeira, mas dizendo que esse ano nós estamos tendo uma revoada de cisnes negros. Mas são fatos mais raros e isolados e que realmente alteram toda a dinâmica do mercado. E aí, nesse 2020 de pandemia, alguns segmentos da economia foram extremamente prejudicados, muito mais do que outros segmentos da economia. Então, o cenário da pandemia, ele alterou a dinâmica para todos, porém alguns sofreram mais. Podemos citar aqui o setor aéreo, o setor de turismo, né, e aqueles que são correlacionados. Então, eu posso, por exemplo, ter definido na minha carteira de longo prazo
um ativo com ótimos fundamentos, que não houve alteração nesses fundamentos, né, ou na gestão da empresa, mas que por questões macroeconômicas, talvez eu precise reavaliar. Porque vai chegar um momento que, por essa questão macroeconômica, os fundamentos vão também ter a sua repercussão. Por quê? Vai diminuir o lucro, dividend yield, uma série de coisas fundamentalistas também que vão mudar a história daquela companhia e a curva de crescimento que a gente estava esperando para ela. Tá bom? Então é neste sentido. Então, ajustem o horizonte temporal de vocês de acordo com o objetivo daquele investimento, porque senão desvirtua todo o processo e prejudica demais a análise. Um outro tipo de operação que gera muita confusão, inclusive, é o position trade. Então, a grande dúvida é qual é a diferença de position e de swing, de position e de buy and hold, né? O position trade é uma operação de prazo também, que nós chamamos, mas ela pode variar de algumas semanas até alguns meses. Uma média aí de 3 meses, mas isso não é regra, tá? A gente entende que assim, a gente chama de position exatamente porque eu não estou entrando e saindo no curtíssimo prazo e também não comprei sem um prazo determinado para permanecer indefinidamente até que se alterem os fundamentos da empresa, ou que, por exemplo, também eu tenha atingido um lucro bastante considerável e resolva, e aí ela fica num patamar ali, num platô de crescimento, e eu resolvo também realizar esse lucro e investir numa outra empresa, onde eu já fiz uma análise fundamentalista e vejo que ela está num momento de crescimento que vai me trazer maiores ganhos, né? Que também existe, não é só uma alteração fundamentalista no sentido negativo. Ela pode atingir um platô ali de crescimento, eu realizo um lucro maravilhoso nesse período de investimento e faço um reinvestimento no outro ativo que vai me trazer um novo ciclo de crescimento e também de valorização, tá bom? Voltando para o position, então ela é intermediária. Eu vou ficar algumas semanas ou alguns meses. Esse tipo de operação geralmente também ela se baseia em análise gráfica, e aí quando a gente fala de análise gráfica, pessoal, a gente tem vários horizontes temporais ali no gráfico, né? Vários tempos gráficos que nós chamamos, que vai de 1 minuto, né? 5 minutos, 15, gráfico diário, semanal, mensal. Então, para esse tipo de operação, nós geralmente utilizamos o tempo gráfico nos gráficos semanais e mensais. E claro, a gente também está embasado em análise fundamentalista para que a gente escolha os ativos e não somente ali na análise gráfica, tá? Para esse tipo de operação, eu preciso ter um bom conhecimento em análise gráfica, eu preciso ter uma estratégia clara do que eu pretendo fazer, porque é uma operação que eu tenho que ter traçados as minhas metas, o meu prazo, fazer um acompanhamento e monitorar o tempo de saída daquela operação, tá? Então, eu preciso ter conhecimento e ter uma estratégia definida para isso. A liquidez dos ativos, para esse tipo de operação, ela pode ser bem menor do que quando a gente compara, por exemplo, com day trade ou swing trade. Então, sempre também eu preciso de uma atenção especial à liquidez dos ativos que eu estou escolhendo nessas operações que são de prazo menor, porque senão eu posso ter dificuldades na hora da saída da minha operação. O retorno para position costuma ser acima de 10%, então é uma operação muito interessante, mas só pode e deve entrar quem conhece o suficiente para fazer isso. Então, ela é muito utilizada, inclusive, também para investidores que mantêm posições em derivativos. E aí fazem operações que nós chamamos de compra e venda, operações cobertas, oferecendo as ações que eles possuem como garantia. Aqui são operações mais complexas, gente, que envolvem, como aqui mesmo eu estou colocando, nós chamamos de alavancagem, porque isso é muito comum em opções, por exemplo, que eu até estou dando como exemplo aqui. Opções são derivativos de ações, mas eu preciso deixar como garantia na corretora, porque eu opero alavancada, alguns ativos, geralmente em renda fixa ou mesmo ações em garantia, para eu efetuar essas operações. Então, já é algo muito mais
específico, técnico e que exige muita responsabilidade e conhecimento. Mas o position, né, esse tipo de operação position, ele é bastante utilizado aqui quando o pessoal trabalha com derivativos, principalmente opções, mas é aplicado normalmente também em demais tipos de ativos. E existe também o position de médio prazo, que é mais longo do que aquele período inicial que eu comentei com vocês. Aí vai de semanas a meses e inclusive alguns anos. Tem pessoas que ficam posicionadas num ativo porque estão numa curva de crescimento ali, por exemplo, por 2, 3 anos. Então, ele não é o buy and hold, onde ele compra aquele ativo sabendo que ele vai permanecer com ele indefinidamente. Ele já compra por um período, faz uma análise fundamentalista, de repente identifica uma ótima possibilidade de crescimento ali para aquele segmento da empresa ou alguma notícia que ele tem acesso e que ele entende, né, que num médio prazo ele vai ter aí uma valorização bastante significativa, então ele se programa e cria uma estratégia para permanecer no ativo ali por 2 ou 3 anos e depois rever. Então existe também o position de médio prazo. Claro que vai exigir principalmente que a gente tenha conhecimentos de análise fundamentalista e não exige tanto tempo também para operar no mercado, né? Porque a gente está falando aqui de médio prazo, eu estou falando de meses ou anos, então eu vou fazer um acompanhamento com uma frequência mais espaçada. Então não exige um acompanhamento tão acirrado, ok? Vamos agora para o terceiro tipo de operação, bastante utilizado, que é o swing trade. São operações que duram alguns dias ou semanas. Geralmente, para esse tipo de operação, nós seguimos também a análise gráfica, são gráficos diários e semanais, tá? Às vezes a gente cai para o gráfico de 60 minutos também, mas basicamente diários e semanais, e a gente sempre vai buscar ganhos maiores que os que a gente obtém no day trade, por exemplo, que é o último tópico que nós vamos trabalhar. Os ganhos são em torno de 5%, mas chegam a ultrapassar 10, 12, 15, 20%, dependendo das operações. Isso nesse curto intervalo de tempo, estamos falando aqui de dias ou semanas. Então, é muito, muito interessante trabalhar com swing trade. É necessário também que a gente tenha uma ótima estratégia para que a gente obtenha sucesso. O swing trader, ele opera menos vezes, né? Porque o objetivo dele é acertar os movimentos de curto prazo. Curto prazo a gente está falando aqui de dias ou semanas. Então, é preciso que tenha também um bom conhecimento em análise gráfica para que a gente aproveite esse tempo, né? Que a gente pegue o tempo de entrada e de saída e consiga atingir esse retorno que eu comentei com vocês. Precisa de tempo disponível para operar no mercado. Embora seja menor do que o day trade, mas é extremamente necessário, porque senão você perde exatamente tanto o tempo de entrada quanto de saída da operação, podendo inclusive finalizar a operação no prejuízo. Tem que ter bastante foco, concentração e também ter uma análise macroeconômica, tanto interna das questões aqui dentro do nosso país, tanto de economia quanto de política, que vão influenciar no preço daquele ativo no prazo imediato, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Então acompanhar esses fatos relevantes, notícias, porque vai interferir. Também todos os dias acompanhar o índice, no caso o Ibovespa e o dólar, porque todos esses fatores eles vão influenciar no preço do ativo, ali no preço imediato, e de repente eu posso precisar reavaliar e sair muito antecipadamente de uma operação que eu havia estruturado, por exemplo, para uma carteira mensal, imaginando ficar o mês todo com um ativo, e de repente depois de uma semana, 10 dias, eu precisar efetuar uma ação de saída daquela operação. Então é muito importante que eu tenha atenção também para a liquidez dos ativos operados, né? É um pouco menor do que no caso do day trade também, até porque day trade a gente opera muito com índice dólar, né? São menos pessoas que operam com ações, por exemplo, mas não tem pouca liquidez. Só que eu tenho que ter cuidado na escolha dos ativos, porque eu posso escolher ativos de liquidez e volume de negociação muito baixos. E aí, se eu precisar, por exemplo, antecipar uma saída ou acionar um stop, enfim, mudar a minha estratégia por conta de alguma alteração ali, eu posso ter dificuldade na saída de operação e isso aumenta o meu prejuízo ou diminui o meu lucro, dependendo do cenário no qual eu estiver, tá bom? E para finalizar,
Nós vamos falar do day trade. Day trade tem esse nome exatamente porque eu inicio e termino a operação dentro do mesmo dia. Nós chamamos de zerar a posição, tá? Então, é uma operação onde um investidor, obrigatoriamente, ele vai zerar no mesmo dia em que ela foi iniciada. Então, é curtíssimo prazo. É uma operação que tem ganhos muito rápidos e ganhos menores, é chamado no day trade de scalp. Então, eu vou ali tendo pequenos lucros e acumulando. Então, eu faço muitas operações dentro do mesmo dia, fecho com lucro, fecho com prejuízo, e no final do dia, né, se eu realizei, efetuei bem a minha estratégia, eu finalizo o meu dia com bons lucros. Esse tipo de investidor, né, que é o day trader, ele segue a análise gráfica. Geralmente nós chamamos de, o tempo gráfico dele é o intraday, então ele está ali vendo 30 minutos, 15 minutos, 1 minuto, porque as operações são muito rápidas, né, e ele está ali naquele intervalo de tempo bem pequeno e com total foco para entrar ou sair, porque em questão de segundos pode alterar todo o valor da operação dele. Existe uma outra técnica também utilizada que é o tape reading, que ele é focado mais no fluxo das negociações, onde ele vai fazer uma análise ali da tela mesmo, book de ofertas, histórico de histórico de negociações. São diferentes técnicas utilizadas, mas a mais conhecida e a mais utilizada ainda é a análise gráfica ou análise técnica. Essa operação, ela precisa de bastante tempo disponível para operar no mercado. Tem uma tributação diferenciada que é maior do que o swing trade ou as demais. Então, você sempre vai ser tributado e precisar efetuar o pagamento do imposto de renda de 20% sobre todo o lucro que você obtiver em day trade. Então, o governo é teu sócio em 20%, sempre quando você opera no day trade. E não tem limite de isenção. Quando a gente fala de swing trade, por exemplo, se eu efetuar negociações que não ultrapassem R$20 mil dentro do mês, eu tenho total isenção sobre todo o lucro das minhas operações. No day trade, não existe nenhum tipo de isenção. Então, é 20% sobre todo o lucro obtido. E é claro, como a gente faz várias operações no mesmo dia e todos os dias, eu tenho um maior custo com corretagem, né, com as taxas de corretagem. Mas também existem pacotes diferenciados aí para day trade. É uma profissão, né? É uma operação que exige muito autocontrole emocional. Você tem que ter uma grande agilidade operacional, porque se você demorar para clicar e para sair de uma operação ou para entrar, você perde o time e pode ter um grande prejuízo ou uma perda de lucro bastante significativa. Então você tem que ter muita agilidade operacional, bastante disponibilidade de tempo, porque é olho colado na tela ali, muita agilidade na tomada de decisão. Não dá para vacilar ou ter lentidão. Então, eu preciso ter um nível de experiência também bastante grande, tá bom? E principalmente responsabilidade financeira. E essa responsabilidade financeira, ela vem muito do teu autocontrole emocional. Tá? Então, é muito importante que a gente não utilize capital que eu tenho destinado aí para despesas, para o meu sustento, ou para outros investimentos, né? Dinheiro que está guardado, que está sendo poupado e investido, que eu traga para a banca do day trade. Por quê? Eu acabo operando alavancado demais, então é muito comum as pessoas perderem todo o capital investido e ficarem ainda devedores com a corretora, porque eu opero alavancado, perco 100% do meu capital e ainda saio devendo e bastante para a corretora, endividado. Então, é muito importante que eu tenha ciência desses tipos de operações. E aí, gente, como é que a gente fecha isso, né? Que prazo que eu vou escolher? E aí vem aquela resposta que a Gi dá e que vocês nem sempre gostam de ouvir. Depende. Qual é o teu objetivo para aquele capital e com aquele investimento? Day trade não é investimento. Day trade é operação, é especulação. É uma profissão, onde eu vou fazer dinheiro através do mercado. Swing trade também não é investimento. Também é uma operação onde eu busco realizar lucros e aumentar o meu capital. Quando eu falo de position e buy and hold, aí eu estou falando de uma carteira de investimentos.
Tá? E não tem certo e não tem errado. Eu preciso só escolher, sempre quando eu entro numa operação, entender para que eu estou destinando aquele meu capital. E aí ajustar todo o meu comportamento, a minha análise, o meu acompanhamento para o tipo de operação que eu escolhi. Então depende do seu objetivo para aquele capital, do seu conhecimento em análise técnica ou tape reading, no caso da preferência, e da sua análise fundamentalista e do tempo que você tem para acompanhar o mercado. Para cada tipo de operação, você precisa de um perfil, de um capital, dos seus objetivos claros e do conhecimento que você precisa para operar, para fazer, para realizar e executar aquele tipo de operação. Então sempre vai depender. E aí, eu deixo convite aqui, né, para vocês, né, vão à luta. Agora, você está preparado? Escolha uma batalha onde você tem a capacidade e o conhecimento para vencer. E, de novo, alinhe o acompanhamento e o horizonte temporal, a visão de vocês ao tipo de operação que vocês estão executando. Porque se vocês entram sem saber a operação que vocês estão fazendo, eu já estou entrando num terreno desconhecido e no escuro. Então, por exemplo, quando nós falamos assim, olha, vou assinar um serviço, vou acompanhar algumas corretoras, olha, tal corretora mandou aqui uma atualização de indicações de carteira. Olha, a carteira desse mês tem esses 5 ativos. E aí, se a corretora investiu, eu vou lá e vou adquirir aqueles ativos. Que operação que você está pensando em fazer? Porque entendam bem, gente, se vocês estão fazendo longo prazo, eles estão dando uma indicação para 30 dias. Eles estão dando uma indicação de swing trade. Então, vocês pegam uma indicação que está sendo feita com curto prazo e vão lá, e porque foi indicado é um bom ativo na análise daquela casa ou daquele analista para um período de 30 dias, porque é uma análise, é uma indicação de uma carteira mensal. Porque provavelmente ele fez uma análise técnica, onde ele identificou um movimento de mercado naquele ativo, né, uma movimentação gráfica que fez com que ele indicasse, porque ele entende que neste horizonte temporal de 30 dias daquele mês, aquele ativo vai valorizar. E aí eu pego, às vezes, uma análise feita para swing trade e adquiro aquele ativo pensando no longo prazo. É isso que o iniciante faz com muita frequência. Então, ou uma carteira semanal, eu vou lá e pego uma indicação de uma carteira semanal. As corretoras fazem muito a mensal. Então, se você vai fazer, é por isso que às vezes eu pergunto para você vai fazer swing trade? Você vai fazer e precisa acompanhar. Conforme a gente viu nos slides anteriores, eu preciso acompanhar, porque pode sair alguma notícia, pode ter alguma alteração muito, muito forte no IBOV ou no dólar, que vai mudar toda a dinâmica, toda a estratégia, tudo que estava programado, né, tudo que eu supunha naquela movimentação gráfica, pode ter uma reversão e mudar tudo. Então, tenham esse cuidado, alinhem, né, as decisões de vocês e as escolhas com o objetivo e o tipo de investimento que vocês estão fazendo. Então, com esse conteúdo de hoje, quando a gente entende os 4 tipos de operações mais comuns que a gente faz em bolsa, a gente vai conseguir alinhar esse horizonte temporal e entender o tipo até de indicação ou de recomendação que de repente eu estou assumindo. Toda vez que vocês assumirem uma recomendação ou uma indicação, por exemplo, de uma carteira mensal e traz para o investimento buy and hold, vocês erraram, né? É uma decisão equivocada. Por quê? Porque a análise foi feita ali por um curtíssimo prazo de tempo, falando de pouquíssimas semanas ou num prazo, e muitas vezes um ativo indicado para um mês, às vezes é o que eu comentei, 10 dias depois a gente está fazendo a saída, ou às vezes aquela operação, aquela movimentação gráfica esperada para aquele período sequer starta, porque alguma coisa altera naquele cenário atual e aquele movimento gráfico esperado sequer se inicia. Então, tenham essa divisão, né? Esse conhecimento agora dos tipos de operações existentes
E aí, dentro desses prazos e desses horizontes, vocês vão conseguir receber melhor as informações que chegam até vocês e falando, isso daqui então é uma indicação para este tipo de posição. Olha, eu estou com esse analista dizendo que nos próximos 3 anos a empresa X tem uma ótima possibilidade de crescimento por conta desses e desses e desses fundamentos, por conta dessa situação macroeconômica. Então, se eu estou falando de 2, 3 anos, eu estou falando, de repente, de um investimento ou de uma recomendação que eu estou recebendo para uma operação de position. Ok? Então, este conhecimento é muito valioso, muito importante, vai ajudar com que vocês alinhem as decisões e as escolhas que vocês tomam de acordo com o objetivo para aquele tipo de investimento, que vocês entrem nos tipos de operações que sejam adequados e alinhados com os objetivos de vocês. Vamos à luta? Um beijo grande no coração, gratidão enorme pela companhia e até a próxima aula.